A irmã perguntou para mim, né? Irmã, como foi que a senhora veio para Jesus? Como foi a sua convenção? A minha convenção foi assim. Eu nasci num lar que não era cristão, né? Chegando à idade de 20 e poucos anos, mais ou menos, eu tive a minha última filha, que eu fiz a laqueadura. O nome dela era Bruna, Bruna Maria. E aí eu perdi essa menina, né? Ela foi a óbito, não sei se fala foi ou veio a óbito, não importa a posição, né? Ela não está mais entre nós. Com 1 ano e 8 meses, ela faleceu com pneumonia hemorrágica. Teve uma festa de micareta aqui na cidade, muitas crianças faleceram com essa bactéria da pneumonia hemorrágica. Estragava todos os órgãos por dentro rapidamente. E aí ela começou com aquela coisa, pouco dia, levei para o médico, tomou remédio e tal, não teve, ficou internada, não teve jeito, faleceu. Aí eu fiquei desnorteada, trabalhava em uma casa de casa de família, e eu nessa casa que eu trabalhava, eu fiquei desnorteada. E quando eu fui preparar o almoço, no lugar de eu botar o sal na comida, eu botei o açúcar. Aí a patroa me mandou embora, né? Eu fui embora, mandou embora. Eu fiquei desnorteada. E aí meus irmãos, vai e vem, vai e vem. Aí minha irmã trabalhava na casa de um pessoal. Esse pessoal é até político aqui na minha cidade. Não vou citar os nomes aqui. E aí eu estava passando aperto, passando necessidade com meus filhos. E eu precisava de um emprego. Eu já estava mais durinha e não tinha tempo para chorar luto. Eu tinha que trabalhar, porque eu tinha ficado com mais 2 filhos. Ao total, eu tive 3 filhos, 2 meninas e um menino. E aí, me arrumou esse trabalho na casa desse pessoal, só que esse pessoal era crente. Esse casal era crente e pastor, e tinha um ministério. E aí eles me chamaram, fui trabalhar, só que eu vi que aquela casa era diferente, não tinha um santo, não tinha uma imagem. E a gente foi aprendida, né, que a casa tem que ter um santo, tem que ter uma imagem, que é a proteção da casa. A gente que é católico, né, que vê e não tem compreensão, né. E aí, meus irmãos, eu fiquei ali achando estranho, teve um dia, né, e aquela mulher, assim, aquela patroa sempre delicada, o patrão, né, todo mundo gente boa e tal, coisa e tal. E aí teve um dia, ela conversando comigo, eu peguei e falei assim, vem cá, porque a casa aqui não tem um santo, o santo que protege a casa. Aí ela disse assim, não, quem protege nossa casa é Jesus, nós somos evangélicos. Eu disse, Meus irmãos, foi aí que começou a abalar as estruturas, né, espirituais, negativas, na minha vida. Meus irmãos, eu nunca tinha lido uma Bíblia. Aí nesse lugar onde eu passava a roupa, ficava uma Bíblia. Eu abri a Bíblia. O primeiro versículo que eu li na Bíblia foi Isaías 60. Nunca esqueci. Levanta-te e resplandece. Passando dia a dia, sempre ela começou a conversar, começou a me explicar e eu criei aquela resistência. Quando eu criei uma resistência, à madrugada eu tive um sonho, né? E apareceu para mim uma entidade. Essa entidade falou comigo, saia daquela casa. Saia daquela casa. E aí eu comecei, e eu já estava gostando da conversa, nunca tinha sido tratada como gente, daquele jeito. Aí eu cheguei um dia assim, falei que queria sair. Ela perguntou por quê. Eu falei, não, porque eu tive um sonho e o orixá assim mandou sair daqui dessa casa. Ela disse, não sei o quê, começou a conversar comigo. Aí teve um dia que ela pegou e me chamou para ir para a igreja. Começou a chamar para a igreja. Aí no dia que eu marquei para ir para essa igreja, apareceu um cachorro no meio do caminho, um cachorro que parecia um lobo, um gigante tão grande,
que a gente e um cachorro, era um cachorro, aquele cachorro feroz. Eu e meus 2 meninos, a gente voltou. Agora, até hoje eu não sei se aquele cachorro era espiritual ou se aquele cachorro existia, porque era um cachorro grande, feroz, não deixou a gente passar, eu voltei para casa. Quando foi no outro dia, ela falou assim, eu fiquei ali esperando você lá, você disse que ia, você não foi. Eu falei, não. Eu até ia, eu me arrumei tudo, mas os meninos para ir, mas quando chegou lá, tava chovendo. Quando eu cheguei lá, no meio do caminho, o cachorro tentou agarrar eu e meus filhos, eu voltei. Eu falei assim, mas outro dia eu vou, foi um dia de domingo. Aí, passando o dia, eu já estava bem aquebrantada, né? Eu já estava bem curiosa, já estava bem quebrantada. E todo dia, quando eu chegava do trabalho, estava esse anjinho lá na porta, no pé do fogão, na paredinha onde ela costumava ficar esperando eu fazer o mingau. E aí sempre eu via, né? E aí quando passava eu não via mais. E sempre eu via aquela sensação daquela menina ali. Mas quem morre não volta. Não era ela, né? Era o espírito maligno que se motivava daquela foto da minha menina para que eu ficasse perturbada. Aquela sensação como se eu não tivesse desapegado dali, né? Aí chegou um dia que eu disse assim, eu vou para a igreja. Eu já não via tanto sentido, já não tinha mais graça. Já não tinha mais sentido. Aí eu fui, falei, pega minha irmã, meus irmãos, creia. Uma chuva, mas uma chuva que me molhou, eu e os meninos. E aí a gente chegou na igreja, ainda tudo fedendo, suado, porque foi longe. Eu moro num bairro e a igreja deles era em outro bairro, eu fui andando. Fui andando, mulher, sim, eu moro na Mangabeira e a igreja era na João Duval, perto da feirinha. A andada era grande, muito grande. E aí, meus irmãos, menina, a gente chegou lá na igreja, todo mundo branco, bonito, com pinta de rico. Pinta não, rico mesmo. Todo mundo importante, empoderado, eu, mas meus meninos, tudo molhado, parecendo uns cachorros molhados, estavam ali. E ali, quando o pastor pregou, e eu estava... E aquela palavra entrando em mim, dentro de mim, eu falei assim, eu não sabia, né? Levantar a mão, aceite Jesus, não sabia. Aí o pastor pegou e falou, no final do culto, ele pegou e falou assim, quem aceita Jesus como suficiente salvador da sua vida, para ter sua vida transformada, mudada, e você terá uma vida com Deus e o reino dos céus. E aquela palavra foi viva dentro de mim, a intensidade forte. Aí eu sei saber o que eu estava fazendo direito. Só sei dizer que eu levantei a mão, eu só sei que eu levantei a mão, recebi tipo uma frechada nas minhas costas. Tipo uma frechada, e eu já caí lá adiante. E aí eu não lembro muito, só sei quando eu acordei daquela cena, eu estava toda dolorida. E aí eles me explicaram, né, que foi uma batalha ali do espírito, manifestou maligno ali e foi expulso. E Deus me libertou. Não é nós que escolhe Deus, eu já era escolhida. E aí eu aceitei Jesus como suficiente, Jesus me aceitou e eu quis. E quando eu comecei a conhecer Jesus, eu disse para Jesus, eu posso passar pelo que eu passar. Eu nunca negarei teu nome, nunca voltarei. Se o Senhor ver que eu vou desviar, me prepare e me leve. E até aqui eu já passei por várias dificuldades. Eu nunca desviei. Não vai ser agora que eu vou desviar. Eu sei o que eu quero. Eu sei quem é Deus verdadeiramente. Quem conhece Jesus, conhece Deus. Não tem como servir o mundo lá fora. Você não sente nem vontade. As coisas do mundo lhe envergonham. Essa é a minha história. Mais ou menos, né? Como eu conheci Jesus.